Olá, eu sou o professor Adilson Oliveira e esta é a sexta videoaula da disciplina CAD para Engenharia 1. Os assuntos da aula de hoje são corte com desvio, meio corte, corte parcial, roscas e detalhes ampliados. Inicialmente, vamos utilizar o corte com desvio. Essa é uma típica peça com a necessidade de corte com desvio, um corte que passe por este furo, passe por esses dois intermediários e depois passe por esse. Aqui já há o desenho ou as projeções ortogonais prontas para o corte. Contudo, nós precisamos voltar ao modelo geométrico para aplicar o corte. Como mostrado na última aula, para aplicar um corte, preciso acessar a aba View e depois a opção Section. Neste caso, é a opção Offset. Preciso definir o plano de desenho, orientar, e agora sim, definir com o comando linha a opção por onde passará o corte. Minha sugestão é marcar os furos por onde passará o corte com o comando referências. E agora sim, passar o corte posteriormente. É possível acertar as dimensões. E a linha de corte está pronta. Veja que a distância entre centros aqui é de 50 milímetros. Essa distância proporciona estar bem no centro do furo. Finalmente, você tem o corte com desvio. Como discutido anteriormente, é interessante renomear este corte para A, e aqui na modelagem não interessa mostrá-lo, então você pode desativá-lo e também esconder a achura. Agora podemos ir para o modo de projeções ortogonais e aplicar o corte nessa vista. Para isso, seleciono a vista, propriedades e vou à categoria Sections. Vou para a opção 2D Cross Section, adiciono mais um corte, utilizo o corte que eu acabei de criar A e coloco as setas nesta vista. Desta forma, o corte está aplicado. É importante ressaltar que a vista em corte tinha arestas invisíveis e, como você sabe, é inadequado permanecer com arestas invisíveis com a vista em corte. Então, eu preciso ir à aba View Display e deixar sem arestas invisíveis. Pronto, as arestas invisíveis já sumiram. Outro ponto importante é trocar o tipo da linha de corte. Como você sabe, para isso você deve vir à aba File, Prepare Drawing Properties. Na opção Change, mudar a linha de corte para o padrão Standard ESKD. Pronto, você está com o corte com desvio realizado.
Ao clicar aqui, você pode remover o texto section e alterar a fonte para ficar mais parecido com a norma. Contudo, uma coisa que eu acho inadequado são essas mudanças de sentido extremamente grandes. Para mudar isso, eu vou ao mesmo comando prepare drawing properties change e com esse cut line segment posso passar para 3 e altero o tamanho das linhas de corte. Vou alterar a fonte aqui também. Agora posso esticar um pouco essa linha para chegar aqui, um pouco essa, chegar aqui. E criar duas linhas de centro para indicar a mudança no sentido do corte. Desta forma, o corte com desvio está pronto. O próximo passo é criar roscas na geometria de peças. Para isso, vamos utilizar a atividade 18. Inicialmente, criarei uma rosca externa. Para isso, vou à aba Model, Engineer e acesso a opção Cosmetic Thread. Eu criarei uma rosca externa nesse diâmetro, que é de 42 milímetros, ou seja, farei uma rosca externa M42. Então, ao acessar o comando de rosca externa, dois requisitos são necessários: a localização da rosca externa, em que diâmetro eu devo selecionar, e a segunda opção, o comprimento da rosca. Para isso, devo selecionar onde começa a rosca, nessa superfície, e qual o comprimento. Aí eu posso selecionar uma superfície ou entrar com um valor. A minha opção será entrar com um valor de 16 milímetros. O último passo é definir o tipo de rosca. Então eu venho para essa opção rosca e seleciono a opção M42. Assim, toda a rosca está pronta. Então, ao acessar o desenho, é possível visualizar a rosca indicada aqui nessa região. Para isso, ainda é necessário alterar aqui para a opção M42 por passo 4,5.
A indicação já está correta. Agora eu quero fazer uma rosca interna nessa região perpendicular à linha de centro da peça. Para isso, vou ter que criar uma rosca nesse plano aqui. O jeito mais fácil para fazer isso era criar um plano tangente a essa superfície. Então, utilizo a opção plano, seleciono este plano que contém a linha de centro e utilizo o valor de 25 milímetros, que é tangente a essa região. Para fazer rosca interna, utilizo o comando Role. A localização será nesse plano. E utilizarei os dois indicadores verdes para definir as referências. A primeira é a linha de centro, com valor 0, ou melhor, um plano de centro com valor 0. E o segundo é esta superfície com o valor 7.5. 7. Opa, um valor 7 milímetros. Da mesma forma que no caso da rosca externa, faço uma alteração de furo simples para a rosca padronizada, utilizo a norma ISO e defino uma rosca M6 por 1 milímetro. Toda a rosca já está certa, com exceção da profundidade. Para a profundidade, definirei até a superfície interna do furo. Pronto, a rosca já indicada. Talvez apareça para você essa indicação de rosca M6 por 1 com profundidade de 12 milímetros. Caso você não deseje essa informação, é só desabilitar a função Annotation Display. Ao voltar às projeções ortogonais, é possível visualizar a rosca. Na aba Annotate, é possível selecionar a entidade aqui na árvore e colocar as cotas referentes. Falta a linha de centro. E já vou atualizar o tipo de fonte. Aqui é importante colocar o valor do passo. Contudo, como vocês sabem, é inadequado cotar em aresta invisível, ou seja, todas essas informações referentes às características internas, a cotagem está inadequada. Portanto, eu preciso fazer um corte nesta peça. Nós vamos utilizar corte parcial e meio corte para ver qual é a diferença. Para isso eu preciso retornar ao modelo geométrico e na opção View mostrar os tipos de corte. Aqui eu utilizarei um corte planar que passe por essa linha de centro ou por esse plano de centro. E renomearei esse corte para A. Eu quero só conferir uma questão nesse furo. Não, está tudo correto.
e voltarei para o desenho. Bom, para a aplicação do meio corte, devo seguir o seguinte procedimento. Voltar para a aba Layout, clicar sobre a geometria, Propriedades, vir na categoria Sections, aplicar a opção 2D Cross Section, o corte A, e ao invés de ser a opção Full, você vai utilizar a opção Half, meio em inglês. Ele vai pedir para selecionar um plano. Aqui eu vou ter que habilitar os planos. Selecionar este plano central. E a hora que eu selecionar o plano central, ele vai perguntar que lado eu vou desejar o corte. Então, utilizarei esse lado superior. É importante mencionar que eu não vou precisar mostrar as setas. Assim, o meio corte está feito. Vale lembrar que, diante da aplicação do meio corte, eu não preciso indicar o tipo de corte e eu posso novamente ocultar a camada referente aos planos. Bom, duas coisas são importantes. Aqui aparece a rosca e neste caso do meio corte, vale lembrar que as arestas invisíveis não são mostradas. Para isso, eu preciso clicar na vista novamente, Propriedades e na opção View Display colocar no Hide. Assim as arestas invisíveis não são mostradas. Bom, esta é a forma de mostrar, o meio corte. Algumas coisas são importantes. Eu posso voltar à aba Prepare Drawing Properties e aqui na opção Half Line View eu devo colocar simetria. Em muitos casos da opção Solid, ela precisa ser simetria ISO para que aqui não tenha uma aresta sólida. Outro ponto importante durante a impressão, caso eu não troque o tipo de linha da rosca, é possível que saia uma linha tracejada na impressão. Vamos ver como que está essa linha? É só eu vir aqui na opção Salvar como, Save a Copy e colocar a opção PDF. Vou para monocromático e resolução 600 dpi. Aguardando abrir o arquivo em PDF. Bom, o tipo da linha de rosca já está adequado, que são linhas contínuas. Para isso, você precisa vir à opção Prepare, Change, na opção Thread Standard, você deve colocar a opção Standard ISO
E na opção Role for Threads, na opção você deve setar a opção Yes. Outro ponto importante que no meio corte, todas as cotas que ficaram somente com um lado, elas precisam ser ocultadas. Portanto, para ocultar, você deve clicar sobre a cota, opção Propriedades, Display e aqui a opção Erase. Você vai selecionar o trecho que você não deseja, como esse. Neste caso, a mesma coisa. E a outra opção é esta. Assim, a cota fica mostrando só metade, indicando a forma correta. Vamos aproveitar para mostrar o meio corte não, o detalhe ampliado dessa região. Vou na opção Detailed View. É necessário selecionar um ponto central na região e fazer uma spline fechada. Depois, com o botão do meio, definir a região. A opção seguinte é selecionar onde estará esse detalhe ampliado, que eu colocarei aqui. Bom, para colocar as cotas referentes, é só selecionar a vista, Annotate. Eu desejo essa dimensão. E caso eu deseje trazer aquele diâmetro de 36 para cá, apenas clico nessa vista, Move to View. A forma de indicação do detalhe ampliado não está correto. Para isso eu preciso vir em Prepare Drawing Properties. View Scale Format, passar para Ratio Column, normalizei. Agora sim tenho a informação de escala 2:1. E caso eu deseje alterar essa escala, é só clicar sobre a vista, Propriedades, em Escala. Posso mudar. Lembre-se que existem valores padronizados. Assim, o último detalhe que falta fazer alteração é com relação a essa linha traço 2 pontos. Se você verificar na norma, ela descreve que esta é uma linha completa. Novamente, a alteração deste ponto está na opção Prepare Drawing Properties.
é a opção Detail Cycle Line Style. Você deve passar para Solid. Assim o detalhe fica correto. Para acabar, vou passar o valor mais próximo para não confundir com a linha, alterar a fonte e tirar a seta. Pronto, a vista está concluída. Caso você não desejasse meio corte, desejasse um corte parcial, a única questão que seria necessária era aqui em Section, ao invés de Half, seria local e você definiria onde. Tenho certeza que você conseguirá aplicar um corte parcial. Lembrando que no corte parcial deve ser mostradas as arestas invisíveis. Então, caso você utilize o corte parcial, você terá que voltar na opção View Display e colocar Hide. Com isso está concluída essa sexta videoaula da disciplina CAD para Engenharia 1. Muito obrigado e até mais.